Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma atividade síncrona na nossa disciplina de eletromagnetismo. Teremos logo mais, na quarta-feira, mais uma avaliação da nossa disciplina. E para hoje, eu escolhi um tema, visto que vocês não me enviaram sugestões, que são, deixe-me fixar minha tela, o efeito de dielétricos em capacitores. Vou colocar aqui simplesmente como sendo capacitor. A tinta está ressecada com esse calor. Com dielétricos. Boa tarde, Ana Luísa. Isso eu comentei, foi tema do nosso curso, né? O que acontece com dielétricos, o que acontece com materiais que são isolantes, quando nós os imergimos em uma região com um campo elétrico. Porém, embora o Sadiku e o Heitbuck coloquem exercícios lidando com assim, efeitos de dielétricos nos capacitores, eles não explicam detalhadamente o que acontece de fato. Boa tarde, Lucas. Então, eu vou aqui me dedicar uma aula sobre isso. É algo que eu, em geral, ministro quando trato de Física 3, que fazemos um conteúdo mais detalhado nessa parte básica. Então, vamos partir de constatações empíricas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ligar o microfone e me interromper, ou podem digitar no chat. Eu estou seguindo com a tela do meu notebook aberta aqui do lado. E eu vou colocar, da mesma forma que tenho feito com as outras atividades, estas folhas com meus cálculos digitalizadas no Moodle logo mais. Então, nós temos uma verificação empírica. A presença de um dielétrico provoca um aumento na capacitância quando nós comparamos essa capacitância. Lucas, estou com dificuldade na internet, então não sei se conseguirei acompanhar a aula inteira. Não se preocupe, Lucas. Como eu falei, sempre eu coloco este vídeo e também as folhas com meus cálculos, as escritas referentes no Moodle. Se você perder, você poderá acompanhar depois, assim que o Google me enviar o arquivo, eu coloco no endereço no Moodle. Bom, o que então significa este aumento na capacitância com o dielétrico? Vamos esquematizar aqui. Então, sem dielétricos, nós temos uma relação, uma dada carga, que eu chamarei de Q0, nossa, não sei se é o papel, se é o calor, se é o papel, como sendo igual a uma dada capacitância, C0, multiplicando a nossa diferença de potencial. Aqui, eu vou, então, supor que eu consigo manter a diferença de potencial a qual as cargas estão submetidas como sendo constante. Mas eu vou variar a carga
nas placas. Porque eu poderia fazer essa análise também com carga constante e V variável. Eu faço desta forma porque é mais fácil de vocês enxergarem experimentalmente. Eu simplesmente tenho um capacitor, duas placas plano paralelas, ligadas numa fonte de tensão. Essa fonte de tensão, essa pilha, fornece uma tensão constante. Eu não vou mexer nisso. E eu vou simplesmente introduzir uma placa, um material dielétrico entre as placas. Se a tensão é constante, e eu estou dizendo que a capacitância muda, então nós temos que também a carga acumulada nestas placas irá sofrer variações. Vamos tomar a razão entre essas duas equações. Teremos então que o V desse lado se cancela, ficaríamos com... Vou dividir a de baixo pela de cima. Então, ficamos com C sobre C0, como sendo Q sobre Q0, que é igual a K. Eu disse que, empiricamente, nós temos um aumento na capacitância. Então, este C é maior do que o C0. Logo, devemos ter K maior ou igual a 1. Nós chamamos esse parâmetro K de constante dielétrica do material. E nós temos que K igual a 1, quando tanto C quanto C0 são iguais, é simplesmente o vácuo. E no caso do ar, nós temos que o K é um pouquinho maior do que 1, não muita coisa. Sob certas circunstâncias, nós podemos aproximar o ar como sendo um vácuo. Então, nós vemos aqui que, como K é a razão entre capacitâncias, ou de forma equivalente, uma razão entre cargas, ele acaba sendo adimensional. Por que eu observo isto aqui? Que um dielétrico aumenta a capacitância do meu capacitor. Vamos fazer uma análise qualitativa microscópica. Vamos supor que eu tenha aqui um capacitor, estou esquematizando como sendo um capacitor de placas plano paralelas, e eu estou submetendo estas placas a uma dada diferença de potencial que eu chamarei de V. Dessa forma, seguindo a nossa convenção aqui para esse dado V, eu tenho vácuo entre as placas. Nós observamos um acúmulo de carga Q0 nestas placas. Por um exemplo, aqui eu vou ter um dado número de cargas negativas, chamarei de menos Q0, e a mesma quantidade do outro lado de cargas positivas. Eu chamaria, então, de Q0. Sempre nós temos que o capacitor é neutro, seja ele carregado ou descarregado. Aqui nós podemos, então, escrever essa expressão como sendo Q0 igual a C0 que multiplica V. Agora, mantendo essa diferença de potencial, vou manter esse capacitor ligado na mesma bateria, na mesma fonte de tensão, eu vou introduzir uma placa com um dado dielétrico.
vou deixar ele praticamente colado nas placas do capacitor. Se nós temos aqui menos Q0 do outro lado, eu vou ter, nesta região entre as placas, um dado campo elétrico, que eu posso chamar de E0. Esse campo elétrico se origina nas cargas positivas e se encerra nas cargas negativas. Esse campo elétrico provocará no dielétrico um alinhamento dos momenta de dipolo elétricos presentes no material. Então, eu terei algo desta forma, representando pelas setas, né, os nossos momenta de dipolo. Então, se aqui eu tinha a placa carregada negativamente, e aqui a placa carregada positivamente, vejam que nessa extremidade do dipolo tem as cargas negativas. Essas cargas negativas vão compensar algumas das cargas positivas que estavam presentes na carga condutora. Da mesma forma, estas cargas positivas irão compensar algumas das cargas negativas que estavam presentes nesta outra placa condutora. Com isso, nós teremos um enfraquecimento aqui desse campo elétrico E0, porque eu tenho aqui agora um campo na direção contrária devido à polarização do dielétrico. Lembrando que eu estou mantendo a diferença de potencial constante, sempre. Eu vou chamar esta película de cargas que é induzida no dielétrico, e nesse caso aqui é positivo, de QI, então eu terei também um menos QI deste lado do dielétrico, lembrando que eu tinha já um Q0 em cada lado, seja ele positivo ou negativo. Como uma parcela desse Q0 foi contrabalançada por esse QI positivo deste lado, eu vou ter, então, o acúmulo de uma certa parcela menos QI de cargas nesta placa condutora. E da mesma forma, como uma parcela dessas cargas positivas foi compensada por essas cargas QI negativas nesta película do meu dielétrico no interior do capacitor, eu vou ter uma atração de uma certa quantidade de cargas QI positivas nesta placa condutora. Ou seja, ao final, nós temos acumulada no capacitor a carga inicial, Q0, do capacitor sem o dielétrico, com esta parcela que vai contrabalançar a carga
acumulada nas superfícies dos dielétricos. A minha carga final será Q igual a Q0 mais QI. Agora, vejam que, por esta minha expressão empírica, aqui, eu tenho que Q corresponde a K multiplicando Q0. Com isso, substituindo aqui, nós temos que Q é igual a Q0, ou seja, Q sobre K, mais QI. Com isso, eu obtenho uma expressão para a quantidade de carga induzida nas extremidades, né, nessas películas do dielétrico. Nós temos que, isolando QI, isso será igual a 1 menos 1 sobre K, que multiplica Q. Notem que eu tenho como medir capacitância de qualquer capacitor. Você tem lá, existem métodos diretos de fazer isso, você pode fazer um método indireto, que é qualquer multímetro que você compra, eu suponho que tenha uma função lá de capacímetro, 2 terminais que você encosta as extremidades do capacitor e ele te fornece a capacitância em microfarads, em picofarads, se for o caso. Então, se eu tenho um dado capacitor no vácuo, eu ligo essas duas extremidades no meu multímetro e eu obtenho a sua capacitância. Se eu coloco o dielétrico aqui no meio dessas placas, eu ligo novamente essas duas extremidades no meu capacímetro, digamos assim, do multímetro, e eu obtenho, então, meu novo C. Tomando a razão C sobre C0, eu obtenho K. Então, esse K eu posso obter facilmente de forma experimental. Obtendo o K, eu sei dizer o quanto que eu vou ter de cargas a mais, QI, com relação a Q, no meu dielétrico. E, de fato, uma das formas de obter a constante dielétrica de um dado material é medir a razão entre as capacitâncias do capacitor, inicialmente no vácuo e depois com um dado dielétrico. E vocês podem, inclusive, brincar com essa. Tem técnicas experimentais, a constante dielétrica pode ser usada para caracterizar propriedades dielétricas dos materiais. E existem até técnicas experimentais chamadas de relaxação dielétrica. Talvez vocês, dependendo da iniciação científica que sigam, se for para análise de materiais, vocês lidarão com isso. Bom, vou aqui agora prosseguir em nossa análise e vou considerar que aqui eu estou usando o capacitor de placas plano-paralelas por uma questão de simplicidade, mas tudo que eu estou deduzindo aqui é válido para qualquer geometria envolvida. Então, nós temos que, para o capacitor de placas plano-paralelas, que sua capacitância, considerando aqui o zero, ou seja, que tenha o vácuo entre essas placas. Nós já vimos, eu deduzo isso na videoaula, vocês devem ter refeito esses cálculos. O C0, a capacitância é proporcional à área das placas, inversamente proporcional à distância de separação entre essas placas, e a constante de proporcionalidade é o ε0. Ilustrando aqui, então, para vocês, nós temos o nosso capacitor de placas plano-paralelas. Essas placas possuem área A e distância de separação
D. Se nós preenchermos, então, esse espaço aqui com um dielétrico, nós temos que a nova capacitância será igual a constante dielétrica do material vezes a capacitância inicial no vácuo, ou seja, substituindo C0 aqui, ficamos com A sobre D, que multiplica K ε0. E nós podemos aqui tornar estas duas expressões mais parecidas se eu chamar esse produto K ε0 de epsilon, simplesmente. Nesse caso, então, o C, a nova capacitância, será igual a A sobre D. Eu mantenho os mesmos parâmetros geométricos, simplesmente multiplicando epsilon. Este epsilon é chamado de permissividade do material dielétrico que está preenchendo o espaço entre as placas do capacitor. E, de forma geral, para qualquer capacitor, se eu conheço a capacitância no vácuo em termos de ε0, se eu quero obter a capacitância, se eu coloco um material dielétrico preenchendo todo o espaço entre as placas desse capacitor, basta substituir o ε0 pelo epsilon, pelo K ε0. E vejam que, fazendo uma análise dimensional desse novo parâmetro, sempre utilizando o Sistema Internacional de Unidades, o MKS, o metro quilograma segundo, as unidades de epsilon são as mesmas das unidades de ε0, porque vimos que o K é uma razão entre cargas ou entre capacitâncias, é algo adimensional. Nós vimos que essas unidades de ε0 podem ser expressas em termos de Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado, ou, de forma equivalente, como sendo Faraday por metro. E aqui, importante lembrar que nós estamos considerando que o dielétrico preenche todo o espaço entre as placas. Mas isso não é regra. Eu posso construir o meu sistema elétrico, o meu capacitor, da forma que eu bem entender. Eu posso fazer com que esse dielétrico preencha só uma parte do espaço entre as placas. Como que nós, então, obtemos a capacitância do novo arranjo em termos da capacitância simples do vácuo? Então, nós vamos aqui analisar agora dois casos de arranjos, dois casos simples, e vocês poderão, com esses aí, facilmente expandir para outros. Então, vamos considerar dois casos. Nós temos a interface entre... Nós temos um dielétrico preenchendo apenas uma parcela do espaço entre as placas, ou podemos pensar que nós temos dois dielétricos entre as placas. Nós podemos ter, entre esses dielétricos, a interface paralela às placas, ou seja, nós temos aqui nosso capacitor,
e dois dielétricos, um dado dielétrico com uma constante ε1 e o outro com uma constante ε2. Ou podemos ter esta interface perpendicular às placas. Por um exemplo, temos o nosso capacitor, e aqui está a nossa interface separando os meios dielétricos de constantes ε1 e ε2. Eu vou sempre considerar aqui um capacitor, por simplicidade, de placas plano paralelas. E, nesse caso, como boa aproximação, considerando que a área das placas A seja igual a um produto A vezes B, eu tenho um dado comprimento A, aqui eu tenho um outro comprimento B, e essas placas estão separadas por uma distância que eu chamarei de D, que é a nossa distância de separação. Se nós temos uma situação em que ambos os comprimentos, A e B, são muito maiores do que D, eu posso aproximar o campo elétrico entre essas placas como sendo em módulo sigma sobre epsilon, onde aqui eu estou utilizando que sigma é a densidade superficial de cargas. Esse é um resultado elementar que nós já trabalhamos bastante. Então, eu vou analisar cada caso que eu mencionei aqui. Vamos pegar o primeiro. Nós temos aqui uma interface paralela às placas. Vou esquematizar aqui. Nós temos o nosso capacitor, que está ligado a uma diferença de potencial, a uma tensão V. Esse capacitor tem placas com área A. E eu vou colocar aqui a nossa película separando os dois meios dielétricos. Eu tenho aqui ε1 e ε2. Cada película possui uma dada espessura. Eu vou considerar essa daqui como sendo D2 e essa como sendo D1. Se D for a distância entre essas placas, nós temos, então, que D é igual a D1 mais D2. Vamos voltar à nossa expressão fundamental dos capacitores, ou seja, C é igual a carga sobre tensão. Nós temos que a tensão referente a este ponto e este separado de D1 e a tensão correspondente a esse ponto e esse que está separado de D2, eu vou chamar aqui de V1 e V2.
Então, a soma das tensões dará a tensão total do capacitor. E nós temos que a carga corresponde simplesmente, se sigma é a densidade superficial, sigma será carga por área. Logo, a carga será igual a sigma vezes A. Agora vamos tratar do campo elétrico em cada uma destas regiões. O campo elétrico nesta primeira região aqui, que eu chamarei de E1, será simplesmente, nós temos aqui sigma sobre epsilon1. Que, por sua vez, campo elétrico, eu posso escrever, no caso, como sendo tensão sobre distância. Ou seja, V1 sobre D1. A mesma coisa eu farei com o E2. A densidade de cargas é a mesma, eu estou considerando aqui que nós temos mais Q menos Q. O capacitor é sempre neutro. Então, o campo elétrico que eu estou experimentando aqui, por causa dessa placa, é o mesmo em módulo do campo elétrico que eu experimento desta placa. Nós ficaremos com sigma sobre epsilon2, que é igual a V2 sobre D2. Tomando apenas essas duas últimas igualdades, nós ficaremos, então, com, isolando V1, V1 é igual a sigma D1 sobre epsilon1, e V2 igual a sigma D2 sobre epsilon2. Vamos voltar aqui ao V igual a V1 mais V2. Vamos somar as duas tensões. Nós ficamos com V igual a V1 mais V2, ou seja, sigma D1 sobre epsilon1 mais sigma D2 sobre epsilon2. Eu posso colocar o sigma, mas sigma é igual a carga sobre área. Ou seja, ficamos aqui com Q sobre A, que multiplica D1 sobre epsilon1 mais D2 sobre epsilon2. Desta expressão, nós podemos isolar a carga. Nós ficaremos aqui, então, com a carga, que será igual a tensão multiplicando a área sobre este termo entre parênteses. Eu já vou fazer, então, essa operação. Ficamos com Q igual a A sobre D1 sobre epsilon1 mais D2 sobre epsilon2, que multiplica a tensão. Porém, lembrem-se da nossa expressão fundamental para os capacitores, que é igual a capacitância vezes a tensão entre as placas. Se eu tenho uma expressão relacionando carga e tensão, tudo aquilo que multiplica a tensão é a capacitância do sistema. Então, este termo aqui é a capacitância do meu novo capacitor com aqueles dois dielétricos. C será igual a área sobre D1 sobre epsilon1 mais D2 sobre epsilon2.
Lembre-se também da capacitância para o capacitor de placas plano-paralelas. Ele é proporcional à área das placas, inversamente proporcional à distância de separação entre elas, e a proporcionalidade é dada pelo epsilon do meio. Então, eu vou passar este A dividindo. Isso aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre D1 sobre A epsilon 1 mais D2 sobre A epsilon 2. Esse A está em comum, é um termo comum nos denominadores do denominador da expressão. Então, eu posso passá-lo multiplicando em cima. Isso aqui é uma álgebra básica, não tem segredo algum que eu fiz. Só que, isso aqui, vejam que A epsilon 1 sobre D e A epsilon 2 sobre D2 é 1 sobre a capacitância. Isso aqui corresponde a 1 sobre 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. O que são C1 e C2? São as capacitâncias de capacitores de placas plano-paralelas, onde o dielétrico 1 ou o dielétrico 2 ocupa todo o espaço entre essas placas. Ou seja, aqui nós obtemos que 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E nós conhecemos esse resultado. Se vocês já fizeram eletrônica básica, essa aqui é a expressão para a capacitância equivalente de um arranjo de capacitores em série. Ou seja, se nós temos este arranjo em que a interface entre os dielétricos é paralela às placas, isso equivale a um arranjo dos dois capacitores em série. Onde o dielétrico 1 ou o dielétrico 2 ocupa todo o espaço entre as placas. Vamos agora fazer o caso que nos falta, em que nós temos aqui a interface perpendicular às placas. Ou seja, agora eu terei aqui um arranjo de duas placas com a interface perpendicular a elas. Tenho aqui epsilon1, epsilon2, e eu estou submetendo estas placas a uma dada tensão V, sabendo que nós temos aqui uma distância de separação D. Bom, é natural que eu considere que eu terei, pelos dielétricos serem distintos, que eu terei um campo elétrico distinto em cada região. Ou seja, eu terei, ao final, uma densidade de cargas para essas regiões diferentes. Vou chamar aqui de sigma 2, e aqui menos sigma 2, ou seja, é a carga por unidade de área, presente apenas nessa região aqui das placas referentes ao dielétrico 2, e da mesma forma eu terei aqui o sigma 1 e o menos sigma 1. Em cada
região 1 ou 2, nós temos que o campo elétrico será dado por sigma sobre epsilon. O campo elétrico nessa região é sigma 1 sobre epsilon 1. O campo elétrico nessa região aqui é sigma 2 sobre epsilon 2. Porém, se nós temos, então, que a carga se distribui, se as densidades são diferentes, então a carga também se distribui de forma diferente. Vamos escrever, então, para cada região, sabendo que sigma é igual a carga sobre área. Na região 1, nós teremos sigma 1, ou seja, Q1 sobre A1. E no denominador nós temos o epsilon 1. Aqui também, na região 2, nós temos Q2 sobre A2. E no denominador nós temos o epsilon 2. Eu vou isolar aqui, em cada uma dessas expressões, as cargas. Então, nós temos que Q1 é igual a A1 epsilon 1 E1 e Q2 é igual a A2 epsilon 2 E2. Porém, sempre nós temos que o campo elétrico é dado pela diferença de potencial, pela tensão, dividida pela distância de separação entre as placas. A tensão aqui externa é constante, é válida para todo o capacitor. A distância de separação entre as cargas também é a mesma. Eu não estou mudando essa distância conforme esta região dos dielétricos. Então, nós temos que tanto E1 quanto E2 são iguais. O campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico nesta região. Ou seja, vejam bem, nós começamos com uma suposição razoável de que o campo elétrico para cada meio poderia ser diferente, mas nós obtemos, pela nossa expressão, para o campo referente a um capacitor de placas plano paralelas, que os campos são iguais. Desta forma, vamos então escrever a nossa capacitância em termos, utilizando aqui a expressão fundamental dos capacitores. Nós temos que C será igual a carga sobre tensão. Esta carga é a carga total acumulada nas placas, ou seja, é o Q1 mais Q2 sobre V, que será dada, então, por A1, epsilon 1, o E é igual ao V sobre D. Ou seja, temos A1, epsilon 1, V sobre D, mais A2, epsilon 2, V sobre D. Separar aqui para não confundir. Tudo isto sobre V. Eu posso, então, cortar essa tensão que está dividindo pelas tensões aqui no numerador. Com isso, nós ficamos que a capacitância igual a simplesmente A1 epsilon 1 sobre D mais A2 epsilon 2 sobre D. Eu vou escrever na próxima folha.
Mais uma vez, se nós tomarmos aqui um capacitor de placas plano-paralelas, uma dada distância de separação de áreas, placas com uma dada área A, com um certo dielétrico, ocupando todo o volume, toda a área, todo o espaço entre essas placas, nós temos que a capacitância corresponde a A que multiplica epsilon sobre D. Aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos a capacitância de um capacitor de placas plano-paralelas com um dielétrico de constante epsilon 1, ocupando todo o espaço entre essas placas. E aqui é a mesma coisa para um dielétrico de constante epsilon 2. Então, isso aqui corresponde a C1 mais C2. E isto aqui corresponde a uma associação de capacitores em paralelo. Ou seja, este arranjo que eu estou representando aqui nós temos uma interface perpendicular às placas, corresponde a esse arranjo. Bom, era isso que eu tinha planejado para comentar hoje com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma observação, sintam-se à vontade. Perfeito, Matheus. Então, vocês já conhecem o esquema. Na quarta-feira, logo de manhã, eu vou mandar para vocês a relação de exercícios que vocês deverão apresentar como avaliação. Vocês gravam o vídeo, sigam as recomendações que eu fiz no primeiro vídeo de vocês, e essa será a nossa segunda avaliação. Logo mais, assim que o Google me liberar o vídeo, eu já coloco no meu canal, coloco o link no Moodle, ao Lucas, então não consegui acompanhar muito bem. No entanto, vou olhar novamente mais tarde. Perfeito, Lucas. Isso aí, infelizmente, eu não posso te ajudar, porque mesmo hoje eu estava fazendo um atendimento ao aluno e aqui, a rede aqui, não sei se você está em Cornélio Procópio, eu tive de vir para cá, mas aqui a rede caiu um momento. Eu tive de esperar retornar. Mas eu vou colocar tanto o vídeo quanto as folhas de cálculo depois no Moodle. Vocês poderão acompanhar sem problemas. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu já me despeço por aqui. Tenha uma ótima semana, teremos mais alunos. O senhor havia falado sobre o tempo do meu vídeo ter sido muito longo. O que, infelizmente, é verdade. Qual seria um tempo bom para o vídeo? Não, como eu falei, tome como referência aquilo que eu falei, 5 minutos. Evidentemente, há exercícios que vão exigir mais tempo para você explicar tudo que o exercício pede. Não tem problema algum. Você pode fazer, então, em 6, 7, 10 minutos. Mas sempre procure, por exemplo, quando você está escrevendo, como eu faço nas minhas videoaulas, quando você está escrevendo, faça cortes. Procure sintetizar a sua explicação também. E
E quando você for fazer alguma passagem algébrica muito elementar, por exemplo, resolver uma equação de segundo grau, não precisa fazer em detalhe. Simplesmente coloca, olha, equação de segundo, temos uma equação de segundo grau, as raízes são essas. Eu sei que eu parto do pressuposto de que você sabe resolver a equação de segundo grau, a não ser que existe alguma sutileza envolvida naquela equação. Por exemplo, aí temos aqui uma equação de segundo grau que não possui raízes reais, por um exemplo. Aí poderia levar uma inconsistência com a física, mas dificilmente a gente se depara com isso nesse curso. $20 é demais. Realmente foi. Veja só, você fez 4 vezes mais aquilo que eu tinha recomendado. Eu tenho aqui, nessa turma até que não tenho tanto, mas eu tenho turmas com 40 alunos. No semestre anterior eu tive uma com 70 alunos de Física 1. Imagine se eu tiver de assistir 70 vídeos de 20 minutos cada um. Por isso que eu falo que 5 minutos é um tempo bom. Você pode até chegar a 10, excepcionalmente, se o exercício for mais longo. Perfeito, Lucas, perfeito. Qualquer coisa, Ana Luísa, está tudo bem com você? Até, Lucas. Teremos mais P-alunos durante a semana, aí vocês podem se consultar comigo. Bom, então me despeço por aqui. Cuidem-se de seus familiares e tenham uma ótima semana.